Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua, tudo bom? Hoje, sábado, 12 de dezembro, nós vamos receber o nosso fantástico amigo de inenarráveis aventuras intelectuais, Dr. Camilo Rabi. E para que nós possamos fazer um programa de qualidade, nós vamos iniciar esse programa com uma breve contextualização. Vamos fazer um pouco da poesia sustentável, um pouco da ótica do que seria uma poesia, um poema, ou até mesmo o que é uma literatura sustentável. E tendo em vista este momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde todas as estruturas sociais estão se alterando, as estruturas do mercado de trabalho, e até mesmo um pouco da sua própria concepção de mundo. E quando falamos sobre concepção de mundo, é sempre bom lembrar que falamos sobre concepção de ser humano. Então nós vamos aprofundar um pouco desse assunto e desconstruir ele, desmembrar, esmiuçar, para poder compreender de fato se é possível o nosso ser se manifestar de forma sustentável através de ideias, e não unicamente através de ações materiais. Pois bem, gente, é a nossa primeira live. Eu peço um pouco de compreensão, pois sair da parte do áudio, do rádio, para entrar na parte visual não é um tanto quanto fácil, mas a vida é feita de desafios e desafio nos move. Então, 6 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar então mais uma edição do nosso programa Não é Só Teoria, sempre trazendo pautas em torno da educação, da cultura, do desenvolvimento sustentável, analisado e compreendido através da ótica da inclusão, sempre manifestado através da transdisciplinaridade como um elemento fundamental de compreensão de mundo. Vamos preparar então para mais tudo certo então? Olá, boa tarde, quase já noite, né? Boa tarde, quase uma boa noite. Primeiramente, né? Mas aqui as palavras do Diego acho que são um pouco exageradas para as aventuras inenarráveis, intelectuais, eu acho que isso aí é muito mais da nossa amizade do que da própria qualidade da minha pessoa. De qualquer modo, muito obrigado por essa apresentação tão carismática, Diego. Parabéns pelo programa aí que vem protagonizando. Eu agradeço. É nossa missão profissional. Aos pouquinhos vamos desenvolvendo, vamos alcançando alguns patamares que nem sempre alcançávamos antes, né? E para um professor estar numa live, né? Quem diria sair do quadro negro, né? Aqueles velhos hábitos do quadro negro para ir para a internet. Fantástico, fantástico. Bora, Camilo. Então, para a gente iniciar nosso programa, que inicialmente tem 1 hora de duração, mas já recebi convites de expandir para 1 hora e meia. Nos conta um pouco da tua pessoa, um pouco da tua formação, um pouco das tuas ideias, antes de entrar propriamente no assunto sobre literatura sustentável, ou como a gente pode ver a sustentabilidade literária através de uma ótica rio-grandense. Bora lá, a palavra é contigo, irmão. Bem, essa questão de apresentação pessoal é uma coisa que é tão básica quanto complexa ao mesmo tempo, né? Bem, assim como o Diego, eu também sou professor, um professor se desdobrando no meio virtual. Eu sou poeta, costumo dizer que eu, antes de estudante de letras, mestre, doutor em letras, eu sou poeta, porque isso é uma coisa que me acompanhou e ajudou a me formar desde da minha adolescência e até mesmo antes da minha adolescência. E fiz graduação em letras na área de inglês e português, com especialidade em literatura. Fiz mestrado, doutorado também em letras na área de teoria da literatura, tudo pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. E tenho uma gama de estudos focada, academicamente falando, foca bastante na obra do escritor Dionélio Machado,
que eu venho estudando em seu espólio pessoal, em seu acervo literário, desde a graduação, desenvolvi mestrado e doutorado em cima disso, e agora eu continuo trabalhando em processos de edição e no resgate de sua obra literária, que ainda é um tanto desconhecida ou abafada. Desculpa te interromper, nós estamos com um problema de som, tá muito chiado o teu som. Tu consegue passar para o celular como a gente fez o teste hoje? Claro, Diego, eu vou passar. Tá, eu te retiro e te coloco pelo celular, tá? Tá. Só um pouquinho, gente, peço a compreensão de vocês, foi um pequeno problema técnico, mas vamos resolver isso rapidamente. Aos que estão chegando agora na nossa transmissão, estamos só trocando um pouco de conexão. Tivemos um breve problema no som. Ó. Agora sim. Olá, melhorou um pouquinho o som? 100%. Excelente. Ah, que bom. Maravilha. Tá certo. Bem, então, essas coisas são aqueles desafios que o professor acaba sabendo lidar, porque, né, normalmente em aula presencial também não tem como fugir, agora na aula virtual é tudo novo, né? Bem. Bora. Foi. Bem, retomando, eu sou poeta, eu costumo dizer que eu sou poeta antes mesmo de estudante de literatura, porque antes da minha adolescência, ainda na infância, eu comecei a escrever poesia e não abandonei. Muitos dizem que poesia é coisa de jovem, depois a pessoa amadurece para prosa. Eu discordo um pouquinho desse tipo de afirmação. Tenho minha formação de graduação em letras, na área de inglês, português, com especialidade em literatura, me especializando em literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Desenvolvi mestrado e ainda no começo do ano defendi minha tese de doutorado também pela PUC, na área de teoria da literatura, focada sobretudo na obra do escritor gaúcho Dionélio Machado, que tem seu acervo literário aos cuidados da PUC, e ao longo de toda a minha trajetória acadêmica eu pesquiso nessas fontes primárias, como se chama, presentes em seu acervo. Então, por um lado, essa é a minha linha de pesquisa mais forte, eu trabalho dentro do processo de criação literária, no processo de edição de romances, trabalhos do próprio Dionélio, muitos deles abafados ou desconhecidos pelos leitores. E também, como poeta, venho estudando e desenvolvendo cada vez mais um estudo voltado à linguagem poética e também sobre o processo de criação literária, que é algo que me fascina bastante. Eu sou professor do ensino médio, atualmente dando aula para o ensino médio, e bem, de algum modo, eu acho que essa é uma apresentação razoável, pelo menos, para um começo de conversa. Então, Camila, aproveitando já essa apresentação, vamos aproveitar que nós temos tempo hoje, temos toda uma gama de assuntos para falar, mas vamos direto ao ponto.
Vamos trazer um pouco para quem está nos ouvindo, melhor nos vendo, né? Vamos trazer esse tema tão necessário, tão emergente, assim, que gera inquietude, até a gente ler que é a poesia sustentável, uma literatura sustentável. Como é que a gente pode esclarecer, trazer à luz do conhecimento esse termo tão novo e tão fundamental para os dias de hoje? O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu vou dizer que esse é um tema muito, muito interessante e que vem entrando na pauta da academia de modo um tanto superficial, mas vem entrando na pauta da academia. Eu vou trazer algumas linhas de raciocínio que são de ordem até mesmo mais pessoal, mas com certa consonância com os estudos que vêm se fazendo na academia. Eu não conheço muito a fundo alguns desses estudos, mas, de algum modo, eu consigo, a partir dessas reflexões pessoais, embasadas um pouco pelo instrumental técnico, teórico, desenvolver algumas linhas de raciocínio. Bem, primeiramente, né, pensando em sustentabilidade é um conceito muito amplo. E literatura também é um conceito muito amplo. Então, dentro de uma obra literária, nós temos uma vertente, uma gama muito dilatada de conhecimentos. Então, nós trabalhamos, sim, com a linguagem, mas nós trabalhamos com contexto, com história, com sociologia, nós trabalhamos com vertentes filosóficas dentro da literatura, concepções de época, influências do contexto histórico. Eu acho que a literatura ela é uma linguagem artística muito rica, muito fértil, por isso é possível fazer essas relações. Eu acho que num primeiro momento, eu até estava conversando antes com o Diego sobre essas questões. Eu penso que em termos de literatura, a literatura ela é um reflexo da sociedade produzida em determinado contexto histórico e a própria linguagem ela é a expressão viva dessa sociedade, dessa cultura. E ela ajuda também a desenvolver esse simbólico, imaginário do ser em sociedade. Então, eu pensando assim, a literatura, eu acho que pensando historicamente, a literatura ela nos ajuda a tomarmos consciência de onde estamos, como chegamos até aqui, dentro de uma dimensão e uma ótica um pouco diferente da história, buscando sensibilizar mais o leitor e buscar uma consciência crítica mais experimentada, porque quando nós lemos uma obra literária, nós passamos por uma experiência estética, emocional, até mesmo física, muitas vezes o coração bate dentro de determinado momento na obra, e eu acho que então ela propicia essa dimensão mais sensível do raciocínio crítico. Um ponto interessante o que me chama a atenção estudando o escritor Dionélio Machado, que ele nasceu no final do século XIX e escreveu até o início da década de 80 do século XX. Então, eu acho interessante como na obra dele é possível ver um desenvolvimento da relação entre campo e cidade, o modo de viver no campo, o modo de viver na cidade, e ao longo dessa cronologia de obras escritas por ele, nós conseguimos entender um pouco melhor como chegamos até aqui, quais os problemas de produção, de consumo, problemas psicológicos mais próprios do ser humano nesse contexto também, como nós chegamos até aqui. Então, por exemplo, eu gosto muito de um artigo do Dionélio que se chama Fundamentos Econômicos do Regionalismo. Então, a literatura regionalista, tão conhecida no Rio Grande do Sul, ela sempre está muito associada à economia, a economia do campo. Então, por exemplo, até o século XIX nós temos um modo de viver no campo mais agrário, cultivo de gado, aquela figura mais mítica do gaúcho. Muitas vezes a literatura não faz jus à realidade do que seria esse gaúcho, né? Mas nós temos um modo de viver que, se formos pensar naquele contexto, era mais sustentável. Bem, eu sou vegetariano, eu não sou a favor
do consumo de carne, eu acho que é uma coisa bastante insustentável, ainda mais no contexto que nós estamos, mas naquele contexto, dentro daquela população, podemos pensar que não era tão agressivo quanto hoje é esse tipo de procedimento. Mas, bem, até mesmo porque isso... até mesmo porque a própria pessoa exercia a função da caça, do cuidado do animal e do abate, do que chamam de carnear, né? Não era algo industrializado, não tinha aquela agressividade do processo em série, né? Que é a indústria. Sim, o próprio desenvolvimento do charque, que era o modo de conservação da carne antes dos primeiros frigoríficos introduzidos por Borges de Medeiros, se eu não me engano, na década de 10, um pouquinho antes no Rio Grande do Sul, era muito mais trabalhoso em termos de produção, né? Enfim, se nós pensarmos esse contexto, de Onélio associa a literatura muito regional, muito influenciada pela economia. Então, nós temos, num primeiro momento, esse panorama mais típico do gaúcho, com as lides do campo mais tradicional, que também entra em consonância com a própria geografia do campo, né, que propiciava esse tipo de prática. Aí, depois, no segundo momento histórico, a partir de 1910, nós temos a figura, por exemplo, do Alcides Maia. O Alcides Maia foi um dos primeiros, se não o primeiro escritor, a trabalhar com a ideia da decadência do modo de viver econômico do campo. Então, ele tem um livro chamado Taperas. Taperas são aquelas casas destruídas no meio do campo, mas elas foram destruídas por quê? Porque aquelas pequenas propriedades familiares, mais reduzidas em termos de número de produção, foram tomadas cada vez mais por grandes propriedades, por sistemas mais amplos, dos donos de terra comprando os pequenos lotes, e aquelas casinhas que antigamente eram lares de algumas pessoas foram virando taperas, casas abandonadas no meio do campo. Então, nota que nós vamos entendendo um processo de desenvolvimento social e econômico muito semelhante ao da história, né, Diego, que é historiador, mas dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da literatura, da arte. É uma perspectiva que tem como foco uma educação da sensibilidade, é uma perspectiva que nos consegue levar na pele daquele sujeito que sofreu muito naquele contexto, que vivencia aqueles problemas. Então, a questão da alteridade, de se colocar no outro, é muito forte em termos de literatura e afeta aquele que lê, bem como ajuda numa espécie de narrativa cultural, de compreensão de mundo nesse sentido. É interessante que a literatura ela tem essa ideia de pertencimento a uma coletividade, né, e consequente ressignificação pessoal sobre a cultura. Então, eu acho que esse é o deslocamento que a literatura traz em relação à narrativa mais histórica, né? Então, em 1910, nós temos ali o Alcides Maia começando a retratar, de algum modo, aquele modelo decadente da vida do campo, motivada pelos avanços técnicos. Né? Só para contextualizar quem está nos ouvindo, claro. Temos falado até anteriormente, essa noção que nós temos, essa concepção de cidade que nós temos, é uma realidade mais recente. Lembrando que a gente fala que o mundo contemporâneo, não o mundo moderno, mas o mundo contemporâneo surge na pós-Revolução Francesa, 1789. E tudo com isso vem sendo acompanhado de um desenvolvimento tecnológico. Nós vamos chegar em 1870 com a segunda Revolução Tecnológica, ou a primeira científico-tecnológica, petróleo, a medicina já entra com a química, nós vamos ter os primeiros absorventes de mulheres, vamos ter gás de cozinha em casa, vamos ter os trilhos dos bondes nas ruas, a energia elétrica vai começar a chegar nas populações, né? Não os mais carentes, mas vai começar a chegar nos grandes centros urbanos. Então esse processo de urbanização que temos é algo recente, né? Bem recente mesmo. Pois é, e eu acho que é interessante ver como a literatura dialoga com esse movimento histórico, mas naturalmente com outros objetivos, não apenas o da documentação e da narrativa histórica, né?
Enfim, então, essa desconstrução do estilo de vida entre campo e cidade, essa relação campo e cidade, é uma coisa que ao longo do século XX, e isso é evidente na literatura, vai cada vez mais se acentuando. Então, na década de 30, de 1930, nós temos uma nova fase dessa figura do gaúcho, do campo, dos modos de produção e a relação do interior com o meio urbano. Havia um aumento significativo na população das cidades, um processo de industrialização maior nas cidades, e isso daí refletia no modo de viver no campo de modo cada vez mais drástico. Então, o Ciro Martins, um escritor que eu acho muito interessante, tem um amigo que trabalha bastante com ele, o Ciro Martins, ele traz para a nossa literatura uma figura que é a do gaúcho a pé. Então, não é o gaúcho que tem cavalo e que corre campo, que trabalha naquele modo de produção típico do campo. É o gaúcho a pé. É o gaúcho que perdeu o cavalo, que teve que vender a sela do cavalo para pagar o leite do filho. Enfim, então, há cada vez mais um contraste, uma espécie de abismo entre o campo e a cidade, as cidades crescendo, o sistema do campo também cada vez mais modernizado e com maquinário cada vez mais avançado tecnologicamente. E então é interessante pensar como a literatura vai trazendo essa ótica e a dor também daqueles que estão passando por aquele tipo de processo. Então, o John Elliot, quando escreveu ali na década de 30, ele focou muito na questão da cidade. Mas ele tem um clássico, Os Ratos, que é um personagem, um pequeno funcionário público que tem problemas financeiros para conseguir pagar uma dívida com o leiteiro. Em algumas palavras, seria isso. Mas é interessante que esse personagem ele tinha vindo do campo para a cidade. Fica subentendido em alguns pequenos tópicos. E o John Elliot depois foi trabalhando, na década de 50, produziu outras obras que, então, traziam à tona a questão do petróleo, dos carros. Então, a literatura vai acompanhando esse processo, eu acho que vai dando uma perspectiva diferente nesse movimento. E chegando ali no final da década de 70, o John Elliot escreveu um romance, uma novela, que é chamada Fada, inclusive vai haver uma reedição ainda até o final do mês, que se chama Fada, que traz uma crítica interessante ao campo. Dessa vez, o que estava influenciando a vida no campo não era apenas o maquinário, mas era a soja, a monocultura da soja, que estava cada vez ganhando mais espaço na nossa realidade do Pampa, e desconfigurando cada vez mais o modo de viver, também trazendo à tona aquelas figuras dos grandes detentores de terra, dos grandes donos, dos latifundiários, que tinham o monopólio da cultura agrícola no campo, agora com a introdução da soja. Então, eu faço essa narrativa que às vezes parece sair um pouco da ideia de sustentabilidade, mas eu acho que esse tema de sustentabilidade, ele está vindo à tona, a gente tem que ter consciência de onde nós estamos hoje, como nós chegamos até aqui, quais os problemas que nós temos socialmente e quais as perspectivas que nós temos para o futuro. Claro, é muito próximo da narrativa histórica, mas a literatura ela tem essa capacidade de nos tirar do nosso ego, do nosso eixo, e ajudar a nos fundir na pele dos outros personagens e ter uma experiência mais emocionalmente impactante sobre esses tópicos históricos. Então, essa seria uma das perspectivas assim que eu penso de sustentabilidade e literatura. E esse ponto que tu me falou agora, de sair um pouco do eu e se permitir ser contemplado e se conectar com o ambiente externo ao nosso ser, é o que foca um pouco essa literatura sustentável, porque o conceito de sustentabilidade é viver, utilizar os recursos que nós temos hoje sem prejudicar as gerações futuras. E quando a gente pensa em não prejudicar as gerações futuras, nós pensamos em manter o ambiente vivo da sua forma natural, ou seja, desfocar do eu
para viver em harmonia em relação com o ambiente. E esse ponto é um ponto que no mundo de hoje, esse mundo ocidental, que é um mundo tão do maquinário, um mundo todo do perfeccionismo, de uma arte detalhada, de uma arte que mais retrata desejos nossos, né? Então, se a gente for pegar essas séries de ficção científica, é sempre o eu do personagem, né? Nunca é o ambiente, nunca é o que está o todo, é sempre a pessoa dele. Então, eu vejo também que essa literatura sustentável reflete uma dimensão que coloca e conecta não só apenas o protagonista, mas o protagonista também é o ambiente que ele vive. Ele retrata isso através da literatura, retrata isso através da poesia, algo mais voltado ao nosso eu em harmonia e não nosso eu enquanto um ser egocêntrico, né? Um ser que experiencia tudo a partir de si, né? E tira o significado do ambiente em volta. Sobre isso é interessante pensar que existe uma linha de pensamento que teve início em meados da década de 90 e ainda vem se desenvolvendo em termos de literatura, que é a ecocrítica. A ecocrítica e a ecopoesia. É interessante pensar que a palavra eco, do grego, deriva de outra palavra grega, oikos, alguma coisa assim, meu grego não é bom, mas ela faz referência à casa. Eco significa, de algum modo, casa. Então, nesse sentido, existe a ecocrítica e a ecopoesia, que são linhas teóricas que buscam não uma perspectiva ecológica ao pé da letra, mas buscam o quê? Analisar o momento da produção literária de determinado autor e a influência do seu meio. Não necessariamente a natureza em si, falando, mas o seu meio. O meio em que produziu e como esse meio, esse contexto, a sua casa, onde ele estaria ambientado, influenciou no próprio movimento de criação literária. Então, de algum modo, dialoga com isso que tu comentaste, né? Sair do eu e pensar no contexto. Afinal, nós somos seres coletivos, nós vivemos numa num grande lar, que é o planeta Terra, e é um lar coletivo, ninguém foi excluído dele. Então, de algum modo, esse exterior, ele reflete e até mesmo determina a criação literária de alguns casos. Então, por exemplo, um romance bem conhecido, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um romance bem conhecido, que é uma narrativa de um sujeito no estado de seca total, calamidade do Nordeste. O cara não tem condições de trabalho, o gado morre de sede. Então, é o problema da seca naquele contexto nordestino. O Graciliano escreve Vidas Secas, entre outros romances, que trabalham com esse tipo de problemática. Então, o meio externo, nesse caso, a natureza, a seca, esses problemas do ambiente e também problemas sociais, determinaram o próprio processo de criação daquela obra. E o leitor não tem como ler aquele livro sem desenvolver uma reflexão crítica sobre aquele contexto, tanto o contexto ambiental como o contexto social. Porque nós pensamos em sustentabilidade, sustentabilidade dentro de uma ótica um tanto ignorante como a minha, mas sustentabilidade não prescinde de apenas a manutenção da natureza. Não, nós somos parte integrante da natureza e há muitas pessoas que precisam ganhar o seu dinheiro em determinados trabalhos ali naquele contexto. Então, nós temos que pensar não só a natureza como os seres humanos, que também são parte integrante dessa natureza, e como economicamente eles vão poder estar inseridos naquele contexto. Então, nesse sentido, a literatura ela é muito plural. Ela é muito plural. Ela dá espaço para pessoas que estão excluídas, marginalizadas do grande cenário que nós vivemos. Então, um ponto que, por exemplo, me chama bastante atenção hoje
é o crescente interesse e como está cada vez mais relevante, ganhando espaço, a literatura indígena. Eu Perfeito. mesmo eu tenho uma colega que fez doutorado, acho que defendeu já seu doutorado, ela era de uma tribo indígena, ali na PUC, inclusive. Nós temos hoje um intelectual do ano, segundo, me esqueci agora, de São Paulo, mas o intelectual do ano foi o Ailton Krenak. Ele foi, foi ele, foi considerado o intelectual do ano de 2020, pela. Agora eu me esqueci qual é o nome da entidade. Eu estava com o computador aberto, mas o computador deu problema, né? Eu já faço uma pesquisa agora e vejo aqui. Segue o barco que eu procuro É, aqui. pois é, mas é interessante como essas vozes marginalizadas no processo social ao longo de pelo menos 500 anos, essas vozes marginalizadas estão ganhando cada vez mais espaço. Eu acho que nós, que não somos de descendência indígena, estamos, eu acho que, mais abertos para ouvi-las e conseguindo ter a capacidade de reconhecer a grande sabedoria que eles têm a nos ensinar também. Então, essa é a questão da pluralidade que a literatura dá espaço, dá voz, e eu acho que isso é fundamental no processo de sustentabilidade, porque o processo de sustentabilidade é coletivo, né, Diego? Nós estamos Uhum. trabalhando com Sim, algo coletivo. não existe sustentabilidade na perspectiva individual. Porque nenhum ser humano, na sua individualidade, com seus únicos dois braços, duas pernas, consegue consumir tantos recursos a ponto de esgotar para o próximo. Então, a sustentabilidade tem a ver com o coletivo. Né? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. E Eu queria fazer um gancho com o que tu falou agora da literatura indígena, porque nós vivemos épocas agora, não agora, porque desde a chegada dos colonizadores, nós vivemos momentos de sempre de estratificação da natureza em benefício da sociedade. E hoje está assim, ó, claramente aberto a todos que isso é o modo operandi que o Brasil utiliza para gerar riqueza. E fomentando literaturas, dando vozes a essas sociedades indígenas, nós conseguimos propiciar que elas encontrem pessoas que pensem como elas, mas não tenham, tipo, o público, mas não tenham apenas o engajamento, mas consigam sentir, né? Porque a literatura te coloca no lugar do personagem, no lugar do ambiente, e consegue fazer a gente sentir o que é estar em meio à natureza, né? De fato, como é viver em natureza, compreender a natureza, que não é essa noção animalesca que nós temos. Porque quando a gente fala em viver em natureza, nós somos colonizados por portugueses e espanhóis. Tá, e tem a parcela holandesa, mas vamos focar aqui no sul, né? Portugueses e espanhóis, que são descendentes, né? Descendentes não, mas são oriundos de uma colonização do Império Romano, que por sua vez dominou os gregos, que por sua vez tinha um conceito de barbárie, né? Os Barbarorum, que eram o quê? Pessoas que viviam nas florestas germânicas, que eram pessoas que viviam aquém de uma urbis, no caso da polis, né? Então nós temos essa herança cultural, argumentativa, filosófica, teórica, norteadora, né? De que o que está na floresta, o que está em meio ao campo, não é algo benéfico, né? E isso cai muito nos olhos de quem vive na cidade. Então, grandes metrópoles como São Paulo, Rio, Porto Alegre, não é uma grande metrópole, mas né, podemos dizer que é uma grande metrópole, tem essa noção. E o que está aquém da cidade não é benéfico a nós. Mas, de fato, não é coerente isso. E essa aproximação literária com essas sociedades indígenas nos propicia ter esse contato, né? Deixa eu estar passando um dedo um no outro aqui, mas é essa questão da epiderme, né? De sentir e de se aproximar dessa noção de literatura sustentável. Legal, Camilo? Muito bom. isso que tu comentaste é interessante, porque eu estava há pouco lendo sobre aquele binômio civilização e barbárie, né? Uhum. Dentro do planeta Terra, nós não temos essas duas moedas, não dá para
jogar para lá uma coisa e fingir que não viu, vai haver uma consequência dentro do processo global do planeta Terra. Uhum. E a literatura, exatamente o que tu falaste, eu costumo sempre voltar, quando eu era estudante de letras na graduação, eu me recordo de ter lido nos planos curriculares nacionais, eu não sei se já chegaram a tirar esse trecho, mas de que a literatura ela estava ali nos currículos escolares com a função de educar a sensibilidade. Talvez em outras palavras, mas era isso daí o sentido. Educar a nossa sensibilidade. Há pouco tempo eu vi uma reportagem baseada em estudos de neurociência que afirmavam que ler literatura, ler essa ficção, enfim, nos deixa mais empáticos. Nós ficamos mais abertos, mais empáticos para conseguir compreender essa ideia da alteridade que a leitura ajuda a desenvolver, colocar-se na pele do outro, conseguir ter compaixão, não é pena, é compaixão, conseguir sentir o outro lado da história, e aí vem aquela ideia de que a leitura ela é uma viagem para dentro de um outro mundo, tu te desdobra desse teu eu e de algum modo chega um pouquinho no lado de lá. Claro que a gente não consegue deixar todo o nosso manancial empírico nesse processo, nós usamos dele para se colocar na pele do outro, né? Mas nessa viagem, como em qualquer viagem, nós não voltamos os mesmos. Com Nós certeza. estamos diferentes, nós nos transformamos, nós sentimos um pouco desse outro lado da moeda. A literatura ela não é algo puramente racional, ela é uma boa literatura, ela gera uma experiência, é uma experiência, tu experimenta realmente o outro lado da moeda. E a partir disso, tu educa esse teu processo de sensibilidade ao outro, e esse outro é a natureza, são outros seres, enfim, tu entra nessa ideia de coletividade com mais harmonia, eu acho, mais afinado. Que de fato é o Pelo que menos se o cara consegue entrar na leitura, né? Porque tem muita gente que se trava e não consegue ler um livro de ficção. Isso é um sim, problema sério, isso é um problema sério, né? até mesmo porque a ficção, muitas pessoas entendem que ficção está sempre ligada ao sci-fi, né? Ficção e sci-fi, né? Porque tem nome e sobrenome, vamos botar os nomes e sobrenome. E necessariamente ficção não é sci-fi, né? A gente tem que desconstruir, mas isso é uma carência que nós temos do nosso sistema educacional também, que não consegue, devido a muitas conjecturas históricas, né, dos últimos 70, 80 anos, adentrar, né, e esmiuçar o que é de fato uma ficção, né? Ó, quase falei ficção científica, né? Já fui no plano do bar, critiquei e errei. Então, peço desculpa aí quem está nos ouvindo, mas são hábitos sociais, né? São hábitos sociais. Camilo, eu queria aproveitar agora, já que nós estamos falando um pouco no deslocamento do eu, né? Deslocamento e quando a gente desloca o eu, a gente consegue não romper com o eu, mas a gente consegue nos distanciar um pouco do ego. E o ego, ele é uma relação do id com o superego, né? Então tem os desejos, tem os medos, tem os apegos, né? Lá no Oriente, né, nós temos a questão das artes. E quando eu estudei história da arte na universidade, eu gostaria de dizer que eu gostaria de dizer que foi ano passado, mas já faz uns 12 anos isso. Eu me lembro que né, o tempo passa, cara, o tempo passa. A arte japonesa, a arte chinesa, ela tinha um processo diferente de construção. A nossa arte ela é muito fidedigna à realidade, né? A arte oriental ela é o sujeito ele ia até o espaço que ele ia produzir aquela arte, ele vivenciava aquela situação, ele sentia epidermicamente, ele sentia com os ouvidos, com os olhos, que são experiências sensórias, ele se retirava do ambiente, ia para sua residência, enfim, onde ele deveria produzir, voltava-se para si
com aquele registro inteiro e produzia aquela arte. Então, a gente pega uma arte oriental, a gente, no primeiro momento a gente coloca a mão no rosto assim, bah, né? Não tô entendendo. Não compreendo o que está acontecendo, não dialoga comigo. A gente pega linhas de bambus, linhas de gaivotas, as montanhas chinesas, né? Muito representadas nos desenhos. E eles produzem, mas é algo deslocado do eu deles. É algo mais voltado a sensações, a experiências, a um desenvolvimento do ser enquanto um todo, visando o espaço, né? Eu estava olhando, eu estava justamente olhando para um dos livros que ficam me perseguindo por onde eu vou, que é um livro de poesia chinesa clássica, está aqui no meu lado. Enquanto tu falava, eu ficava olhando para esse livro. Ele é um livro que me fascina demais, é uma poesia clássica chinesa. Eu vou dizer que até dá vontade de aprender mandarim para poder ler no original. Mas existe uma ótima tradução a esse livro. O que acontece? Os versos, eles são altamente fragmentados. São fragmentados. Tem imagens fragmentadas e muitas vezes sem um nexo relacionando uma a outra. Então, isso daí deriva de um processo, deriva do próprio conceito de criação poética do Oriente, da China e, posteriormente, do Japão. Uma vez eu li que Confúcio, em suas escolas místicas, enfim, ele exigia que o neófito estudasse criação poética, que aprendesse a escrever poemas. No Oriente, escrever poemas é uma espécie de exercício contemplativo, meditativo e também de contenção, de transformação de uma linguagem em palavras. E aqui no Ocidente nós não temos muito isso. Ou a pessoa escreve realmente, ou não existe. Não é comum que as pessoas escrevam poemas. No Oriente tem essa relação de meditação, de um processo de meditação desse sujeito com o ambiente, com a natureza, e é uma desconstrução entre o eu e o outro, o eu interior e o exterior, e uma fusão desses dois lados. Existe um artigo até, eu estava pesquisando relativamente pouco tempo, um artigo nos anais de um evento que ocorreu na URGS, um pouco menos de 10 anos atrás, que trabalhava com a ideia de sustentabilidade e literatura. E um desses artigos era justamente sobre a poesia oriental. O eu e o outro, a desconstrução do eu e do outro. Então, a pessoa vai contemplar uma montanha, vai contemplar uma árvore, vai observar o movimento do vento nas folhas, o som, o cheiro, enfim, a pessoa vai se fundir a partir desses seus 5 sentidos com o ambiente. E aí desintegra aquela ideia de eu e outro, já vira um só. E isso traz uma consciência de integridade, de tu estar junto à natureza, tu estar integrado à natureza, e, consequentemente, gera uma atitude de mais respeito, de mais empatia com a própria natureza. Só deixa eu fazer então, acaba com aquele... Claro. Uma pequenas aspas. Vou trazer um caso verídico, real e empírico disso. O primeiro imperador que unificou a China, uma unificação política, social, que aconteceu em 220, 219 a.C., é o Ti Huangdi, tá? O Ti Huangdi, quando ele que iniciou a construção da muralha da China, não, ela já existia fragmentos, ele que unificou e construiu tudo da forma que nós conhecemos, tá? E lado de terracota também. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe o túmulo dele. E o túmulo dele é o quê? É uma pirâmide, não igual dos egípcios, porque não tem a ponta, né? É uma pirâmide que não tem até... E ela está toda coberta com a natureza. E o governo chinês, nenhum dos governos anteriores, nenhum deles, inclusive o governo chinês atual, do Xi Jinping, não faz arqueologia.
não tira a natureza, não quer entrar no túmulo dele, porque é uma contemplação do todo. Porque o que importa não é o que está lá dentro, o que importa é o todo, é a sua existência, a sua harmonia e a sua valorização. Que vai de encontro ao que você está falando. Só queria falar isso porque é um fato, né? Eles não desmontam, eles não invadem, eles não desconstroem, eles mantêm as estruturas do jeito que está para manter harmonia com o ambiente. Pois é, isso daí é uma coisa bastante diferente do nosso modelo de pensar mais ocidental, que aqui nós temos muito esse individualismo, esse sistema muito competitivo de um estar acima do outro, enfim, hierarquias muito fortes. Não que no Oriente não haja esse tipo de hierarquias, mas eu acho que esse processo de competitividade, de conseguir seu espaço ao sol sem pensar se o outro também vai ter espaço para o sol, isso daí eu acho que é um dos pontos que abafam essa ideia de coletividade, essa ideia de unidade, essa ideia de respeito. Exato. Não precisamos dar exemplos disso na nossa sociedade contemporânea, né? Vai ter muita gente que não vai querer ver e para elas a gente não precisa repetir. Mas o que nós estávamos falando da questão da poesia oriental e do processo de escrita e sustentabilidade é isso, uma integração com a realidade exterior. Então, os poemas, os haikais japoneses, eu gosto muito dos haikais porque eles são formas muito concisas. São basicamente 3 versos. E no processo de criação fica evidente a contemplação. Tu descreve um momento no primeiro verso. No segundo verso, é o movimento de alguma coisa. Digamos, uma coisa é aquela ambiente, a descrição estática do todo, depois vem um movimento. Esse movimento é interessante, porque é um movimento do tempo no espaço. E o terceiro e último verso seria uma espécie de símbolo que conseguisse agrupar esse yin e yang, o positivo e o negativo, que conseguisse transcender. Que é o movimento inexorável do universo, que é perpétuo, né? Incessante. Isso daí é um ponto que eu acho muito interessante. Nós estamos falando de um símbolo. Para Jung, para outros teóricos estruturalistas, eles concebem o símbolo como algo formado por 2 polaridades. Uma se opõe à outra, e nós chegamos num terceiro sentido, que é aquele sentido do indizível, do inefável, daquilo que é epifânico, daquilo que a gente não tem palavras para falar sobre. Que para nós é intuição, muitas vezes. De algum modo é a voz da intuição, mas de outro modo é algo muito mais simples, muitas vezes. Por exemplo, a alegria, o amor, a raiva, a dor, o grito, tudo são representações sígnicas, mas nunca é o próprio efeito, a própria potência do negócio. Ser alegre, o que é alegria? Nós temos um signo convencional, a gente escolheu uma palavra alegria para denominar esse sentimento, mas o sentimento em si é uma coisa que só se experienciando, só se tu tiver passado por essa experiência para tu conseguir senti-la, e possivelmente tu não vai descrevê-la. Exato. Em psicanálise tem um lance que é interessante. O grito, ele é o prolongamento da dor, mas nunca é a dor. Boa, essa eu não conhecia. Dentro da psicanálise tem isso. Então, nós estávamos falando de um símbolo. O símbolo serve justo para tentar lançar esse leitor, transcender de fato, experienciar a realidade num outro nível, que é o nível em que tu te integra no espaço. E não é à toa que quando o Oriente chegou à Europa no século XIX,
começou um movimento chamado simbolismo, que é um movimento que buscava, segundo Baudelaire, falar a linguagem das flores e das coisas sem voz. Então, é a experiência, não é o raciocínio falando de algo, mas é a capacidade de experienciar epifanicamente essa fusão, a linguagem das flores e das coisas sem voz. Então, eu acho que esse é o lance, a gente conseguir se desintegrar desse nosso racional muito fechado, desse nosso modelo muito limitado, muito superficial em algum aspecto, e ressaltar esse lado mais humano, mais natural e mais integral, internamente Agora, e externamente. quando tu me falou isso agora, eu me lembrei que quando eu comecei a lecionar, eu comecei no estado. E normalmente o professor de história, ele sempre dá mais uma disciplina. Então eu entrei na história, muito feliz e alegre, e tocaram filosofia para cima de mim. Aí tive que, né, foi fantástico. Não tem nada de errado de dizer, mas botaram no meu logo, né? Sendo bem assim, humano. E mas por que eu tô te dizendo isso? Porque teve uma aula a aula era sobre emoções e sentimentos. Aí eu resolvi falar sobre o amor, né? E aí tu me falou, você vem em mim agora as primeiras aulas que eu dei. Porque o que é o amor, né? O que é o amor? Porque o amor, tu pode escrever um livro de 600 páginas e as pessoas vão ler e vão dizer, nossa, esse cara sabe o que é o amor, né? Aí tu pode ler um Romeu e Julieta, uma história de amor. Cleópatra e Marco Antônio, nossa, aquele amor profundo que levou aos dois a se limitarem da vida mundana, material e transcenderem para se encontrarem. Mas tem gente que vem e escreve um livro de 100 páginas. Ah, mas esse cara sabe de amor, né? Em 100 páginas ele falou a verdade. Aí vem o poeta e escreve 10 linhas. Eu não me recordo agora aquele movimento brasileiro que escrevia o texto perfeito, acho que com 100 palavras. Tem um movimento, não tem? Que era O sem letra. parnasianismo? Eu não me recordo, desculpa, não é a minha área, mas deve ser o parnasianismo, né? Lembrei do nome agora e veio bem infância aqui, juventude. E aí veio uma pessoa e toca uma música, né? O amor é o calor. Aí tu, nossa, ele sabe de amor. Aí vem uma outra pessoa e toca um violão sem voz, né? Então, aí ele passou. Tem uma música que eu gostava muito que é For the Love of God, do Steve Vai, muito famosa, que, né, Lindo, aquela música é lindo. muito forte, assim, ela começa devagar e chega no final, mostra, né, e, meu Deus, é o amor. Tenho certeza que aquele cara instrumental é o amor. Aí vem duas pessoas e se abraçam, e aquele abraço fala mais que o livro de 600 páginas, que a música, que, sabe? Então, o que é o amor? Né? O que é o amor que a gente consegue se passar por um toque, muitas vezes por um olhar, algo tão humano que não pode ser transmitido através das limitações dos dedos, da mente, da voz, né? É profundo essa questão humana, né? O que é ser humano também, né? O que nos torna humano? Volta essa questão também. Desculpa, comecei a Não filosofar é. aqui, né? Me empolguei. Não, claro, sim, mas deve. É interessante que nós estamos falando justo do processo de humanização do ser humano. E nós estamos numa pauta que está relacionada à sustentabilidade, e os principais problemas relacionados à sustentabilidade, à ecologia. Eu sei que a sustentabilidade ela vai além, então, até minha compreensão, a sustentabilidade talvez ela vá além da própria ideia de ecologia, né? Mas, enfim, esses problemas relacionados à sustentabilidade, eles foram se agravando cada vez mais com o maquinário, com as máquinas. Eu não sou contra tecnologias, eu não sou contra máquinas, não, eu não vou ser reacionário nesse sentido. Eu acho que
Eu acho que nós estamos fazendo essa live justamente porque temos temos internet, temos exatamente. Eu não vou ser hipócrita de usar e falar mal, né? Mas a nossa relação do ser humano com a máquina, ela precisa se alinhar. Ela precisa se alinhar. Tanto no modo como se relaciona, tanto, claro, com os materiais usados na confecção das máquinas. Porque a gente sabe que o celular tem vários, enfim, vários minerais e sei lá o que são altamente poluentes e são difíceis para serem extraídos, enfim. Mas pensando no lance, não saindo do nosso lado das humanas, né, que sobre isso a gente não tem muita noção, mas essa relação do ser humano com as máquinas estão nos deixando menos humanos. Nós precisamos afinar esse tipo de relação. O engraçado é que tem um conto do Dionélio Machado no primeiro livro dele. O Dionélio, ele tem um... Esse daqui tu tem, Diego, eu já te dei de presente. Esse daqui é a terceira edição do livro Um Pobre Homem, escrito em 1927 pelo Dionélio Machado. E recomendo a todos, enfim, não vou ficar fazendo... É um livro, uma edição bastante pesquisada, enfim, tem contos inéditos em livro que eu tive a possibilidade de selecionar a partir do espólio do Dionélio. E tem um pós-fácil meu, para quem quiser conhecer a obra dele, mas tem um conto que, de 1927, o conto foi escrito um pouco antes, lembrando que é um livro considerado por Érico Veríssimo como o precursor da ficção urbana no Rio Grande do Sul. Então, historicamente não confere. Historicamente não confere exatamente, mas pode-se dizer que é o mais expressivo, um dos mais expressivos, se não mais expressivo do início da ficção urbana nesses moldes aqui no Rio Grande do Sul. Tem um conto que é um pai que mora no... Bem, apesar de ser ficção urbana, tem alguns contos que trabalham com a ideia do campo. E aí tem um pai que fica fascinado com a nova máquina, um trator que ele tinha comprado recentemente, década de 20. E a filha dele, ele tinha uma filha, a filha vai ficando cada vez mais por fora, mais deslocada da atenção dele. Ele estava tão fascinado com a máquina que ele podia fazer um monte de coisa no campo, estava pensando em grana, estava pensando no que a máquina poderia dar para ele. Ele estava num match com a máquina, né? Ele estava envolvido, fascinado com a própria máquina, e a filha, enquanto isso, começou a adoecer. E foi adoecendo, e ele não tinha como, ele não conseguia sair daquela bolha dele, a máquina, e olhar para a filha, que estava exigindo os cuidados dele, estava exigindo uma atenção, estava mal. E a filha acabou morrendo. E quando ela morreu, mesmo assim, foi difícil ele se conectar com aquela perda. E aí, no momento do enterro, ele estava sem conseguir se envolver emocionalmente com a perda da filha, porque ele estava preocupado com a máquina, com a produção, com a novidade, com a tecnologia. Mas Dionélio já era um estudioso de psiquiatria e psicanálise, ele foi um dos pioneiros da psicanálise no Rio Grande do Sul. Ele sabia bem que esse personagem só poderia sofrer o contragolpe com o tempo, né? E assim aconteceu. Um momento depois, tempos depois, quando ele perdeu aquele fascínio inicial com a máquina, ele sentiu a falta da filha, do humano, do calor, do amor, da experiência. E então, eu acho que isso daí também é sustentabilidade, né? Direto e indiretamente, tanto nos meios de produção, como assim sustentabilidade emocional, né? Nós falamos de poesia sustentável, eu acho que está justamente nesse potencial de
humanização do ser humano, porque se tem alguma linguagem artística que é mais abstrata, que é mais sensível, que não precisa ser tão referencial, pode ser mais subjetiva, é a poesia. Fantástico, Camilo. Lembrando também que quando a gente fala em sustentabilidade, existe uma tendência natural de entender que sustentabilidade tem a ver com recursos minerais, né? Recursos da sociedade. E, na verdade, tu colocou agora o ponto fantástico, assim, ó, depois de 1 hora e 1 minuto conversando, a gente conseguiu entrar na sustentabilidade humana, né? Como é que nós, né? Como é que nós, seres humanos, vamos nos manter sustentáveis? Como é que nós vamos continuar nos sustentando enquanto seres individuais, seres coletivos e seres no planeta Terra? Se nós somos, né, nós somos carregados de emoções, de sentimento, como é que a gente mantém isso de forma estável, né, de forma benéfica? Isso é fantástico, isso está morrendo muito hoje, né? Hoje nós estamos, até queria ter colocado isso antes, para não querer ter interrompido, todo esse desenvolvimento científico, tecnológico que a gente está presenciando, que começou mesmo em 1750 com a primeira revolução industrial, depois em 1870 com a científica tecnológica, não veio acompanhado de um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social, não veio acompanhado de um desenvolvimento moral e ético, né? E isso nos deixa muito carente hoje. Nós temos hoje movimentos não só nacionais, mas continentais que pregam quase uma Matrix, né? A tecnologia acima de tudo, como recurso de tudo. Não vou entrar nessa crítica, né? Mas como remédio, tudo, e esqueceu de nós, né? Nossa própria saúde existencial. Então, ser sustentável não é só ser sustentável na questão global recursos humanos, mas é ser sustentável enquanto nós sustentar e não nos adoecermos enquanto seres. Porque esse exemplo que nos trouxe, pô, a pessoa estava né, assim, deslumbrada com a máquina e não deu atenção para a filha dele. Então, enquanto ser humano, não sustentava aquilo. Porque tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Né? Mesmo nós, mas nós temos que se voltar para nós e não se igualar à tecnologia. Desculpa, te cortei, mas é que me empolguei. Não, nós estamos dialogando, eu estou adorando aqui. Tu vai falando, eu fico com a cabeça indo longe, né? Porque é um tema complexo, a gente até tinha te comentado antes do programa que eu fico às vezes inseguro no sentido, será que a gente vai conseguir chegar no ponto? Porque é um tema complexo, é um tema profundo, mas enquanto tu falava, eu estava pensando, Diego, a gente nunca viu na história da humanidade, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, um índice tão alto de suicídios. Uhum. Uhum. Então, nós estamos falando de sustentabilidade em vários níveis, né? Mas, e aí, do que vale tudo isso, né? Do que vale nanotecnologia, foguete para o espaço sideral, seja onde for, mas nós estamos esquecendo de alinhar alguma coisa aí nesse processo. E aí eu acho que a literatura ela traz essa sensibilização para uma outra dimensão, para uma outra ótica. Porque é interessante, quando o Dionélio falava no exemplo dos ratos, quando o Dionélio falava do pequeno funcionário público que não conseguia suprir as necessidades básicas de sua família, a crítica dele, por um lado, era social? Era. Mas, sobretudo, era o modo como aquele contexto, aquele estilo de vida, aquela realidade afetava na psicologia do personagem. Então, eu acho que muitas pessoas associam o Dionélio ao lance social, ao lance da atuação dele no Partido Comunista, na Aliança Nacional Libertadora, mas ele foi um dos pioneiros da psicanálise aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro durante décadas. Então, temos que pensar isso. O foco dele estava muito nisso, os efeitos desse estilo de vida, da cidade, do modo de viver, ao longo das diferentes décadas em que escreveu, sempre muito associado ao contexto de produção,
não limitado, mas associado, e as consequências na psicologia, na nossa saúde mental. Ok. Então, que legado nós vamos deixar para as futuras gerações? Uhum. Eu acho que o foco tem que sair um pouco do materialismo, do dinheiro, da competitividade, senão nunca vai haver no planeta Terra uma sustentabilidade real. Uma Uhum. sustentabilidade em que haja uma desigualdade social gigantesca não é sustentável. Se a Exato. balança não estiver equilibrada, não vai se sustentar. Né? Exato. Lembrando que para ter essa empatia com a natureza, para ter empatia com as próximas gerações, tem que partir de dentro para fora. Parte do humano, do lado humano, para compreender o que está fora, sabe? Então isso tem que vir parte da escola, parte de uma educação. Camilo, temos uma pergunta aqui no ouvinte nosso. Ouvinte não, porque agora estamos ao vivo, né? Desculpa, eu tô na era do rádio ainda. É uma pergunta grande, tá? Mas é bem legal. Aqui, vamos lá. Boa noite, Manaus. Boa noite. Antigamente, a poesia era pautada em regras e obedecia uma estrutura gramatical. Assim era a arte. Assim era a arte, de modo geral. Hoje, isso de certa forma ficou obsoleto, porque a liberdade de escrever, de esboçar os sentimentos, transcendeu quaisquer regras. Na minha parda ignorância, não conhecia esse termo, é a parda ignorância, muito bom. É assim que vejo. E você, doutor Camilo, como você vê a escrita poética na literatura atual? Olha, isso daí é uma coisa complexa, mas que eu gosto muito. Sim, de um modo geral, o verso livre está ganhando cada vez mais espaço. Né? A partir do modernismo, em termos de Europa, Ocidente, de um modo geral, nós tivemos, na metade do século XIX, começou a ter alguns experimentos de verso livre, ou seja, sem uma métrica, sem uma estrutura matemática e rígida na confecção dos poemas. E a partir do modernismo, na década de 20, aqui no Brasil, isso daí se acentuou. E atualmente é muito raro as pessoas escreverem versos metrificados. Raro, mas há pessoas que estão cada vez mais trazendo à tona esse tipo de experimento. Eu sou uma delas, no caso. Por exemplo, eu vou lançar daqui a pouco, provavelmente no começo do ano que vem, vai sair um livro intitulado Ensaio de Transcendência, que um dos objetivos do livro, pelo menos de uma boa seção do livro, era trabalhar verso metrificado e verso livre. Só que aí tem uma questão. A poesia, ela precisa ser... Eu acho que assim, ó, a poesia ela tem que ser um equilíbrio entre impulso e razão, entre a potência interna e a capacidade de materializá-la através da linguagem. Então, há casos que poemas em verso livre vão funcionar melhor. E há casos em que o poeta tampouco consegue escrever em verso livre com qualidade. Ele precisa parar com aquele impulso, trabalhá-lo e colocá-lo dentro de uma métrica mais fixa, não necessariamente associada às metrificações mais tradicionais e ortodoxas. A pessoa pode criar sua própria métrica, regular ou irregular também ao longo do poema. Mas eu acho que tem pessoas que estão trabalhando com o verso metrificado. Eu tenho um primo, escritor, José Francisco Botelho, tradutor, que ele trabalha muito com a questão da métrica e tem resultados muito positivos. Mas eu acho que, assim, de um modo geral, o poeta ele tem que cuidar para ter naturalidade no seu poema.
Porque não adianta tu escrever uma coisa metrificada e ficar sem uma naturalidade, sem uma certa fluidez. E não adianta tu escrever uma coisa em verso livre sem cuidar muito a sonoridade, o equilíbrio do próprio poema. Eu acho que, de algum modo, os poetas contemporâneos, não digo todos, naturalmente, mas uma boa parte, não sabe trabalhar com poemas metrificados e é mais fácil escrever verso livre. E eles desconhecem que os poetas pioneiros do verso livre, eles tinham maestria na métrica. Então, eu não sei até que ponto eu consegui responder a questão ou não, sabe? Então, atualmente, nós temos vertentes que defendem o verso metrificado e com bons resultados, mas a maior parte ainda trabalha com verso livre e talvez o verso livre ainda esteja mais em consonância com a realidade desses poetas. Camilo, essa pergunta foi da Fanca Guiar, esqueci de falar o nome dela, e ela coloca um verso aqui para ti, tá? Todo meu amor é líquido, mas você não se liquefaz em mim. És, enfim, um iceberg que esquece minha alma. Bem, Bom, como né? todo verso, acho que eu preciso ouvir de novo para ir mais a fundo. É doutor, né? Doutor. Vamos de novo. Todo meu amor é líquido, mas você não se liquefaz em mim. És, enfim, um iceberg que esquece minha alma. É um verso sem uma métrica rígida, no caso, né? Mas ele tem pelo menos até onde eu consegui contar aqui de ouvido, mas ele tem uma sonoridade muito bonita. Ele tem uma sonoridade muito bonita. E ele soa natural. Então, isso que eu acho que é interessante do poema. Não adianta o cara fazer um poema metrificado por se achar um virtuose das letras, sabe? Não. O poeta tem que ser humilde com o próprio poema. Aí vai ter alguns poemas que vão exigir alguma coisa mais formal e outros não. Por exemplo, muitas vezes o poema ele começa com uma imagem, com um som ou com um verso. Muitas vezes é um primeiro verso que surge na cabeça e a partir dele vai se desenvolvendo o poema. E muitas vezes esse primeiro verso que surge, pelo menos na minha trajetória pessoal, algumas vezes surgiu um verso, esse verso era um decassílabo, e logo eu pensei numa continuação que era decassílabo, e quando eu vi, esse poema só entrava numa harmonia se fosse em decassílabos, em 10 sílabas métricas. Muitas vezes eu fiz assim, despreocupadamente, eu fui compondo os versos. E daqui a pouco um verso ali tá ruim, não tá fechando, e eu ia lá trabalhar. Daqui a pouco eu me dava conta que o acento dentro do verso não estava regularizado com os outros. E precisava ficar naquela regra, naquela métrica, naquela sílaba tônica e tal, para funcionar. Fantástico. Às Complexo vezes também. o poeta busca. É muito complexo, depende muito do objetivo, eu acho, de cada poema. Fantástico. Camilo. Espero que eu tenha respondido essa pergunta, né? Respondeu. Ao meu ver, respondeu. Não sei se nosso ouvinte aqui compreendeu, mas acredito ter compreendido. Camilo, como todo bom professor, né? A conversa começou agora, né? Começamos agora, estamos afinados. Só que nós já estamos com 1h15 de programa. Queria avisar também que foi me dado um desafio, né, de fazer um programa de 1h30. E eu já estou com o estômago vazio de tanto falar contigo. Mas temos que dar, eu te imagino já como é que tá. Mas vamos ter que nos encaminhar para o final, né? Para os últimos minutos da nossa conversa. Os últimos 15 minutos, tá? Que é bastante tempo ainda, vai. Mas me diz uma coisa. Enquanto professor, eu sei que tem muitos desafios em sala de aula. De lecionar história, de contextualizar a história, de trazer sentido prático, real, efetivo
na mente das pessoas que são tão diferentes hoje. Como é que tá? Quais são os desafios na sala de aula para a literatura nesse mundo tão imediato, nesse mundo tão do clique, do hashtag, da arroba, né? Desse mundo que tu tem um tablet, um celular e tu faz muito mais do que com a palavra muitas vezes. Por favor, se puder nos trazer essa dificuldade, esses desafios, seria ótimo. Bem, eu acho que é um tema muito profundo, né? Em certo sentido, né, Diego? Porque nós nós vivemos ainda, apesar das tecnologias em sala de aula, a gente não está tão distante do modo de ensino escolar de um século atrás. Por mais, por mais esforço que se tenha para buscar uma coisa diferenciada. Eu estudo numa escola que eu fico bastante satisfeito com essa busca por novas metodologias, uma busca por acompanhar esse movimento social, mas eu acho que é um grande desafio para qualquer professor. Porque nós temos, por um lado, de dar conta, por exemplo, trabalhando em literatura, nós temos que dar conta de periodismo, de períodos literários. E muitas vezes não tem tempo para se ler as obras dos períodos literários. E eu comentei ao longo de toda a live a importância da experiência literária, do envolvimento com a obra. Então, é difícil tu conseguir trabalhar algum tema, o barroco, sem conseguir ter um processo de imersão dentro das obras do barroco. Senão fica completamente descontextualizado da realidade dos alunos. Em contrapartida, essas tecnologias nos ajudam a ter em mãos, num pequeno celular, acesso a centenas, milhares de textos do barroco, sobre o barroco, videoaulas sobre o barroco, imagens, passeios virtuais dentro de igrejas barrocas e assim vai. Então, nós vivemos um mundo de transição em que eu acho que tudo pesa para um lado bem como para outro, né? Teve uma reunião de professores há pouco tempo que uma mãe perguntou: ô professor, como eu faço para minha filha ler? E no colégio que eu trabalho tem uma carga de leitura bem legal, bem intensa por um lado, mas assim, a pessoa sai leitor da escola se ela se compromete a desenvolver todas as leituras indicadas. E ela, como é que eu faço para minha filha ler? Eu fiquei pensando, né? E ela continuou. Eu sei exatamente quando ela parou de ler. Minha filha lia regularmente, até ela ganhar um smartphone. Depois que ela ganhou um smartphone, já parou de ler. Então, eu acho que nós estamos numa sociedade em que são muitos estímulos, são muitas informações jogadas muitas vezes na nossa frente. Então, nós temos. É que nem uma pesquisa no Wikipédia. O sujeito vai procurar. Por exemplo, eu estava falando. Vai procurar um movimento literário, vai procurar uma informação no Wikipédia, tu vai abrindo uma aba. Daqui a pouco tu vê um tópico, tu abre uma aba. Daqui a pouco te dá curiosidade sobre outra questão que tu está lendo, tu abre outra aba, tu abre outra aba. O conhecimento vai se lateralizando e dificilmente tu consegue se aprofundar em alguma coisa. São tantas informações paralelas que a gente não se aprofunda. Então, literatura em sala de aula o processo mais difícil é os alunos conseguirem ter uma rotina e um processo de concentração que lhes possibilite um processo de imersão no livro. Normalmente, quando ele consegue esse processo de imersão, ele cria um gosto por aquela obra, mas o problema é esse, conseguir desapegar um pouco dessa turbulência de informações paralelas e conseguir se centrar na leitura da obra. Perfeito. Então,
uma aspas, eu passei por esse procedimento, esse processo, 2014, 2015, eu pedia para os alunos pesquisem, né? Um processo de ensino-aprendizagem envolve a pesquisa, né? Não existe mais a ideia de dar o conteúdo e a pessoa ler o conteúdo e reproduzir. E eu falei assim, ó, gente, eu sempre fui um defensor da Wikipédia, tá? Isso gera muita polêmica, mas eu sempre defendi muito, independente se está certo ou errado a informação, porque a pesquisa passa pelo erro, né? E a experiência do erro é a busca pelo acerto. E eu pedi para eles pesquisarem sobre, na época, né? Eu peguei um tema bem legal para eles, né? Que era a Idade Média. E pesquisem a queda de Roma na Idade Média. Eles foram ler, eu falei, vai na Wikipédia. E todos me trouxeram muitas informações fantásticas. Assim, ó, que eu nunca tinha lido. Mas nenhum deles conseguiu me dizer o que foi a queda do Império Romano. Porque eles iam na Wikipédia e eu no hiperlink, né? Eu no hiperlink a Latim colonizou papapá, virou América Latina por causa do latim. Ah, mas os exércitos romanos é igual a nossa polícia de hoje. Eu botava a mão na cabeça, meu Deus do céu, os caras já estão, os caras estão das legiões romanas, nos centuriões. Mas, professor, o direito romano é uma das bases do nosso direito aqui, e o direito da Inglaterra é outro direito. Eles não conseguiam pronunciar que era constitucionário, dos costumes, né? Mas sabiam. E professor, o que é Bizâncio? E eu olhava assim, tipo, tá tudo certo, mas tá errado. Porque é o feito da forma certa, do modo errado. Ou seja, é a questão de não conseguir se focar, não ter o foco, sabe? É igual dirigir um carro, mas tu só vai dirigir o carro se tu puder botar música, sabe? Se não tiver música, não dirige o carro. Ou seja, eles conseguiam entrar na história, mas não conseguiam fechar a história. Mas tinha 50, 100 abas abertas. É exatamente isso, né? Não ter o foco. O enfoque sem foco. Que é um dos males, É, não um dos males, é um dos males do mundo contemporâneo, né? Saber de tudo um pouco, mas não ter um conhecimento preciso sobre determinadas ações ou algo, né? isso daí é uma coisa muito interessante, Diego, porque no nível mais básico de educação básica, nós temos esse problema de lateralização do conhecimento, saber de tudo, mas não se aprofundar nas coisas. Na academia, nós temos, na academia, nos níveis de pós-graduação e tal, a pessoa vai se aprofundando em sua pesquisa, se aprofundando em sua pesquisa e perde a visão holística da história. Uhum. Então, isso daí é uma coisa meio louca, né? Mas voltando assim à questão da educação básica, do ensino médio, que é onde eu trabalho, tu falaste dessa capacidade de relacionar conhecimentos dos alunos. Eu acho que os alunos hoje em dia, talvez motivado por essa gama ampla de informações, eles estão mais aptos a fazer esses tipos de relações de conhecimento. O Uhum. que é muito legal, porque o conhecimento ele é feito através de uma rede, Uhum. uma rede que se Sim. interliga e é uma rede que precisa de autonomia para ser feita. Não é o professor que enfia na cabeça do aluno aquilo ali na rede dele. Não, é ele que tem que se envolver com o seu conhecimento de Exato. mundo, sua Uhum. realidade, de algum modo se sensibilizar, se envolver com aquilo, associar sua realidade e construir sua linha de raciocínio. E então é interessante, nós estamos falando de pontos positivos e negativos, né? Eu acho que esse Uhum. Uhum. é um mundo de transição que a gente vê. Nós precisamos ser cientistas, de olhar, ou pelo menos buscar olhar os pontos positivos, os pontos negativos, sem preconceitos. Por isso que eu falo, Claro. buscar olhar, porque é difícil, a pessoa tem que ficar se policiando e ter humildade de. O bom professor tem que ter humildade de aprender constantemente e se corrigir, né? Se Uhum. transformar. Mas eu tive uma experiência há pouco tempo com uma turma na escola e a gurizada leu Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo, grande Conceição Evaristo, da nossa literatura nacional, é uma das leituras indicadas na URGS, e a gurizada leu Ponciá Vivêncio, e como toda obra da Conceição Evaristo, tem vários elementos simbólicos bastante
fortes, bastante profundos, e muitas vezes nós não conseguimos dizer o que é exatamente aquilo dali, aquela ideia do símbolo ficar em aberto também. Uhum. E Diego, a gurizada, me deu uma aula. Eles foram longe, eu fiquei assim abismado, nossa, eu fiquei assim, ó, em êxtase ouvindo as reflexões pessoais altamente autônomas, assim, umas coisas que tu via que não é que pesquisou alguém que falou, não, eram eles que estavam fazendo essas conexões, essas relações, e botando a cabeça para funcionar e indo muito longe, mais longe do que eu mesmo tinha ido na leitura da obra, sobre determinados aspectos. Então, eu tive uma aula com esses jovens. Então, literatura é isso. Às vezes, tu tem lecionar literatura, tá nisso daí. Às vezes, tu tem um processo de dificuldade dos jovens conseguirem se concentrar, mas às vezes eles se concentram e dão aula para o professor, porque a literatura ela é um espaço de liberdade, de resistência. Talvez em matemática não tenha isso do aluno dar aula para o professor. Posso estar falando bobagem, estou apto a me corrigir, mas a arte ela é um espaço de resistência. A arte é um espaço de resistência, a arte ela não se limita. A arte ela está sempre aberta, ela é sempre polissêmica e ela nunca está completa no livro. No livro a arte não passa, a arte literária no livro não passa de um monte de mancha numa página ou então numa tela virtual, né? Ela só vai ganhar vida quando alguém for lá e despertar aquelas letrinhas uma por uma com a sua própria realidade, seu próprio conhecimento de mundo e a partir disso fazer a arte acontecer. Então, isso que é o fantástico de dar aula de literatura, é tu poder ter uma aula dos teus próprios alunos. Bah, fantástico. Ó, fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. É o professor-aluno. Tá certo, né? Paulo Freire fala disso, né? Paulo Freire fala O disso. mestre Paulo Freire. O mestre Paulo Freire. Acabamos então o programa falando do mestre Paulo Freire. Que honra. Mais do que justo. Justo, né? Não só uma honra, como Não, mais do justo. que justo, né? Ah, Digamos, não sei se a gente faz jus ao conhecimento dele, mas é justo nós trazermos a figura dele aí para esse grande finale, né, Diego? Com certeza. Camilo, da minha parte, batemos a meta, tá? Falta 1 minuto para bater a meta, mas batemos a meta de 1 hora e meia. Eu tô assim, ó. Deixa eu procurar a palavra certa para falar com o doutor em português. Mas é inenarrável a minha alegria de estar conversando contigo. Essa desenvoltura tua, eu te conheço já, mas a desenvoltura tua de hoje demonstrou que tu desenvolveu. Fantástico, muito bom. Adorei estar aqui contigo. Acredito que nossos ouvintes também gostaram, tá? Muitos agradeceram aqui, ó. Aline, ó, obrigado, Aline, bateu palmas. Muito, muito certo, muito satisfeito mesmo. Lembrando que eu te coloquei aquela saia justa, é a parte 1, né? É a parte 1. Vai ter outras partes, né? Com certeza. Quero agradecer também aqui a Beatriz Fagundes, que é a founder, né? A founder CEO da Rádio Manaua, por ter deixado esse canal de comunicação aberto há 5 anos, sempre levando a voz da resistência às pessoas, levando conhecimento, levando possibilidades, sempre se desenvolver. Obrigado, a Beatriz Fagundes, a Daniela também por ter feito convite para mim há 3 anos atrás e reafirmado esse ano. E desejo tudo de bom a todos. Temos uma última pergunta aqui, ó, que nós batemos a meta, mas vamos lá, última pergunta. À vontade, Diego, à vontade. tá. Obrigado, Cléo Prates aqui. Da esposa não vale. Não deu as palmas da Luísa aqui, da esposa não vale. A Kelly também agradeceu aqui também. Aqui, ó, Diego,
Penso que antes o aluno tinha como modelo o mestre na sala de aula, e o conhecimento era o universo do professor. Hoje existe um universo de saberes que é maior que a sala de aula. Por isso, o professor tem que estar conectadíssimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso aí é a ruptura necessária para a gente poder transitar do modelo tradicional de ensino e entrar para esse novo modelo que é o que a gente está buscando. Quando eu iniciei esse programa com o nome de Não É Só Teoria, a ideia era dizer que o programa era fomentado pela transdisciplinaridade, que já foi colocado pelo Camilo aqui hoje, que não é esse conhecimento linear. A transdisciplinaridade, na verdade, não é nenhum método, nenhum modelo e nem apenas uma ideologia, mas um modo de ver o mundo, onde tudo está conectado, está interrelacionado e não existe conhecimentos que se destoem ou se desfaçam um do outro. Porque eu, enquanto Diego, enquanto leitor, eu também sou um Diego histórico. Eu também sou um Diego sociológico. Eu também sou eu também sou o Diego que é voltado à economia. O Edgar Morin fala do homo economicus, né, do homo sociales. Um pensamento complexo, né? Somos tudo junto ao mesmo tempo. E não tem como desassociar uma aula, uma disciplina de outra. Isso é um equívoco do modelo tradicional de ensino. Então, todos nós que estamos aqui vendo essa live, eu posso afirmar isso com 90% de certeza, teve um ensino fragmentado, né? Aula de matemática, aula de história, aula de sociologia. Mas, se chegar numa aula hoje, vou voltar para o exemplo do Império Romano, não tem como falar de América, continente americano, sem falar de Roma. Não tem como falar de Idade Média sem falar de Roma. Não tem como falar da colonização visigótica, do renascimento urbano, das grandes navegações, sem falar de China, de Roma. Então, tudo junto, sem falar de literatura, sem falar de Descartes. Né? Descartes é antes a chegada dos homens europeus. Não tem como falar de Galileu Galilei, falar de Isaac Newton, né? Sem falar de Américas também, porque é o pensamento que chega até nós. Então, esse conectadíssimo faz jus à transplanaridade enquanto um viés argumentativo de poder entender esse mundo. É difícil, mas nós estamos caminhando para isso. E o Wikipédia, por maior que tenha as críticas em cima da plataforma, né? Eu sou polêmico, eu sou um ser polêmico. Mas a Wikipédia possibilita isso, essa autoconexão, e essa interconexão, e essa transconexão. E agora me empolguei agora. Né? De poder estar conectado tudo junto e tudo se construir junto. Então, estamos caminhando para algo que não sabemos o que é, mas temos um pouquinho do sabor do que pode vir a ser. E acho que seria 1h32 que as pessoas não aguentam mais, já devem estar zonza com a nossa conversa, mas faz parte. Camilo, né, eu vou fechar agora com a minha chave de ouro, né, do Mandarim. Boa noite, Mandarim é Olá, olá, olá. Vai lá. Legal. Gente, muito obrigado. Agradeço Obrigado a todas as pessoas que nos ouviram. Queria só agradecer ao Diego, meu amigão aí que fez esse convite, já sabendo provavelmente onde chegaria essa conversa, fazer um agradecimento e uma parabenização ao pessoal da rádio pela iniciativa, que isso daí nós falamos de pluralidade, nós falamos de vários tópicos que eu acho que eles fazem jus a eles, e agradecendo a todos que estão nos ouvindo aí pela atenção, pelo interesse em nos ouvir. E valeu, Diego, valeu o convite. Eu que agradeço a disposição. 1h30 falando, agradeço a disposição. E, Dois professores juntos é brabo, né, Diego? É bravo. O professor gosta de falar. Negócio de falar. Só não põe o quadro negro perto, aí a gente fica o dia todo. Tá. Então, gente, muito obrigado a todas e todos. Tá? E no próximo sábado estaremos de volta com mais edição do Lama Não É Essa Teoria, sempre trazendo pautas em torno da educação, da cultura e do desenvolvimento sustentável. E lembrando, é sempre
através de uma ótica transdisciplinar e inclusivo. Forte abraço a todos e todas novamente, um excelente final de semana e até sábado. Olá!